Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um atendimento que eu fiz essa semana aqui na clínica, que eu achei bastante interessante. E aí, né, eu pensei, vou falar isso lá em vídeo lá, que fica bacana a gente contar, né, um pouquinho dos casos que acontecem na clínica, para as pessoas saberem o quanto que às vezes elas sentem algumas mágoas, algumas dores e o como esse processo acontece, né? Como é que esse processo acontece aqui na clínica? Como é que a gente faz para entender, né, uma dor, um trauma, uma fobia, algum problema do passado mesmo, né, que incomoda a pessoa, ou ansiedade, ou depressão? E como é que a gente faz, né, para lidar com tudo isso? Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um caso que eu atendi essa semana que eu achei bastante interessante. A queixa inicial da paciente era a ansiedade. Eu sempre mando a anamnese para os meus pacientes, né? Eles preenchem a anamnese. E lá na anamnese eu tenho uma pergunta que é assim: você é uma pessoa ansiosa ou ansioso? E a pessoa fala sim. Essa paciente, no caso, falou que sim. De 1 a 10, quanto que é a sua ansiedade? Eu pergunto. Essa pessoa respondeu 10. Claro, lá na amnésia eu pergunto, você tem raiva e ódio de alguém? Aí a pessoa sim, tal, tal. Tem várias perguntas que eu faço lá. E a maioria das respostas dessa paciente eram em relação ao passado dela, críticas que a mãe e o pai dela faziam com ela, rejeição que ela sente da família, ela se sente julgada a todo momento, então ela se sente triste por conta do julgamento da família. Ela estava muito mal mesmo, se sentindo muito para baixo, né? E interessante que ela tem um namorado, né? E o namorado teve uns problemas com a família dele. E aí ela somou mais esse problema, né, do namorado também. E a gente fez um processo, que é o primeiro processo que eu faço, é de baixar a ansiedade do paciente. Então antes da gente fez uma conversa, claro, falando de vários assuntos, né, relacionados ao que ela sentia, e depois eu fui para o processo para baixar a ansiedade dela através da hipnose clínica. Eu baixei a ansiedade dela, tirei ela do transe, que, né, na hipnose clínica a gente leva a pessoa ao transe, e aí ela acorda do transe. Quando ela acordou do transe, eu perguntei para ela como é que ela se sentia, como é que estavam os pensamentos dela em relação aos problemas, né, do namorado dela, da família do namorado dela, os problemas que ela tinha com a mãe dela. Ela me disse assim: não, tá tudo bem, Mário. Falei, como que tá tudo bem? Tu estava até há pouco ali, né, chorando bastante, porque estava bastante triste, porque não sabia o que ia fazer, né, em relação aos problemas, não tinha saída, não via saída, né, para os problemas. Como que agora você me traz que você não tem problema nenhum e está tudo certo, e eles que se resolvam? Ela citou essa frase para mim: eles que se resolvam. Eu já tenho meus problemas, eu vou resolver meus problemas, eles têm que resolver o deles. Ela respondeu assim para mim. E eu falei para ela: era tão pesado para ti antes? Eu até fiz uma pergunta para ela: o quanto esse problema é pesado? De 1 a 10 quanto? Ela falou 10, era muito pesado. E a ansiedade dela, eu zerei ela, né? A gente zerou, a gente controla a ansiedade através da hipnose clínica. Eu criei um gatilho nela, para que ela sempre, quando dispara esse gatilho, a ansiedade dela sempre zere. Quando a ansiedade dela aumentar, óbvio, né? Mas a ansiedade dela vai ser controlada sem remédio, sem nada, né? Apenas com um gatilho que a gente instala na hora que a pessoa está em transe. Então, eu fico bastante feliz, né, quando eu vejo o paciente que traz várias coisas e a gente faz um processo de baixar a ansiedade, e o simples processo de baixar a ansiedade, que está ligado a tudo, a insônia, a comer demais, a ficar com o pensamento acelerado, a pensar em coisas que não aconteceram ainda, que aí sofre por antecipação, porque a gente baixa a ansiedade, tudo na vida dessa pessoa se torna mais claro. E aí eu falei para ela que o que a gente fez? A gente limpou, é como se fosse uma limpeza de um terreno. O terreno estava cheio de lixo. No caso dela, o lixo estava no subconsciente dela, o lixo emocional. A gente limpou esse lixo emocional e o cérebro dela se abriu para coisas novas e ficou mais leve. Então, eu hoje, né, olhando para essa paciente, vendo o quanto ela tem mais qualidade de vida, mais vontade de viver, mais feliz,
e vendo essa evolução dela e essa simples mudança de pensamento quando ela pensa sobre aquilo que incomodava e agora não incomoda mais. Ela fala assim: Mário, o que tu fez? Ela fala assim pra mim, sabe? Aliás, vários pacientes falam isso, né? Mário, o que tu fez? Por que eu tô pensando assim dessa maneira agora? Então, se você está passando por algum processo desse, venha provar um pouquinho da hipnose clínica, que eu te garanto que você vai se apaixonar, você vai ver um mundo diferente, você vai descobrir uma pessoa diferente, você vai descobrir quanto potencial você tem e você vai se apaixonar de verdade. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com seus amigos, com sua família. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!